Enquanto o mundo se perde em crises, guerras e inflação, existe um país silencioso que está fazendo algo capaz de mudar tudo e quase ninguém percebe. A Noruega. Um país pequeno, frio, onde o tempo parece andar em outro ritmo, onde o bilionário e o pescador dividem o mesmo ônibus, onde não há mansões gritantes nem carros ostentando riqueza. E ainda assim é um dos países mais ricos e estáveis do planeta. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que a Noruega está fazendo agora. Algo que pode redefinir por completo a maneira como pensamos sobre riqueza, poder e futuro. O mais curioso, quase ninguém está falando sobre isso. Enquanto muitos países tentam provar seu poder com exércitos, arranha-céus e manchetes, a Noruega escolheu um caminho silencioso, o da discrição e do planejamento. Não é só uma atitude cultural, é uma política deliberada. Desde os anos 70, a Noruega vem convertendo lucros do petróleo no gigantesco fundo soberano que hoje vale mais de 19.500 bilhões de coroas norueguesas, o equivalente a mais de 1,8 trilhão de dólares. Nenhum político pode tocar nesse capital livremente. Ele é investido com disciplina, ética e visão de longo prazo. Eles não desperdiçam o lucro, eles plantam o mundo de amanhã. Em vez de gastar, investiram esse capital em ações, títulos e imóveis pelo planeta e criaram uma regra simples e sagrada: usar apenas os rendimentos, nunca o principal. O resultado? Uma riqueza que não se exibe em mansões, mas em educação, saúde e segurança social, e que, paradoxalmente, dá ao país poder real sem ostentação. Em uma vila de pescadores, esse silêncio se transforma em escolas melhores, aposentadorias seguras e até o menino que nasce ali carrega, sem saber, uma fração do mundo. Por isso, a Noruega não grita sua riqueza, ela a sussurra. E é esse sussurro, mais do que os números, que faz o mundo não perceber o que está acontecendo ali. Na década de 1960, a Europa ainda cicatrizava das guerras. Fábricas reerguiam-se, países lutavam para se reestruturar. E, no extremo norte, entre mares gelados e montanhas cobertas de neve, um pequeno país, prestes a mudar o rumo da própria história: Noruega. Pescadores começaram a ver algo diferente nas águas do Mar do Norte. Plataformas metálicas se erguendo no horizonte. Era petróleo, ouro negro brotando debaixo do gelo. Para muitos países, isso seria o início de uma era de luxo, mansões, corrupção, o mesmo ciclo que destruiu economias inteiras que acreditaram que o petróleo era infinito. Mas a Noruega parou para pensar. Em vez de correr atrás do lucro imediato, o governo convocou especialistas, economistas e líderes locais. Um deles, o ministro das Finanças da época, disse uma frase que ecoa até hoje: o petróleo é um presente perigoso. Ele pode construir um país ou destruí-lo. E foi com essa consciência que decidiram fazer o impensável, criar um modelo que nenhuma nação havia tentado antes: um fundo, não para o presente, mas para o futuro. Cada gota de petróleo retirada do Mar do Norte seria, em parte, guardada, investida, multiplicada, não para enriquecer políticos, mas para garantir que, quando o petróleo acabasse, e um dia ele acabaria, o povo norueguês ainda teria um futuro. Enquanto o mundo via petróleo como fim, a Noruega o enxergou como começo, o início da maior reserva financeira já criada por um país. Assim nasceu o Government Pension Fund Global, um nome simples para o que se tornaria o maior fundo soberano da Terra. Hoje, ele mantém participações em cerca de 8.500 a 9.000 empresas em todo o mundo. Sua média de participação alcança aproximadamente 1,5% de todas as ações listadas globalmente, o que significa que a cada logotipo que você reconhece, há um pedaço desse fundo por trás. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, todas elas figuram entre os principais investimentos desse cofre silencioso. O mantra foi este: nós não iremos gastar o capital,
Vamos cultivá-lo para o futuro. E assim o fizeram. O fundo não ficou preso ao petróleo. Ele investiu nos fabricantes de smartphones, nos gigantes da nuvem, nas empresas que você usa todos os dias. Enquanto muitos esperavam mansões, iates e extravagância, eles construíram um mecanismo invisível que atravessa fronteiras, setores e gerações. Eles não gastam o lucro, eles plantam o lucro. E o mundo quase não vê o que está acontecendo. Existe uma palavra que define o espírito norueguês: Janteloven, a lei de Jante. Uma lei não escrita, mas gravada na alma do povo. Ela diz: você não é melhor do que ninguém. Para o mundo moderno, isso pode soar como limitação, mas na Noruega é o oposto. É o lembrete de que o verdadeiro valor não está em se exibir, mas em contribuir. Essa mentalidade moldou toda uma nação: humildade, prudência e responsabilidade coletiva. Por isso, quando o petróleo jorrou do Mar do Norte, eles não viram ouro negro, viram um teste para provar se resistiriam à tentação que destruiu outros impérios. E resistiram. Enquanto outros países erguiam arranha-céus e se afogavam em luxo, a Noruega ergueu algo invisível: um pacto silencioso com o futuro. Nenhum cidadão podia se tornar bilionário do dia para a noite. Nenhum político podia tocar no dinheiro sem propósito. Eles decidiram que o petróleo seria apenas o começo, não o fim. E talvez o mais curioso de tudo seja isso: uma nação inteira, guiada por uma ideia filosófica, quase espiritual, que ensinou que prosperar não é acumular, mas preservar. Essa é a verdadeira riqueza norueguesa, construída no silêncio, mantida pela disciplina e protegida por uma crença que o resto do mundo ainda não entendeu. Nos últimos anos, algo ainda mais fascinante começou a acontecer. A Noruega, o país que construiu sua riqueza com o petróleo, está se desligando dele. Enquanto o mundo ainda disputa barris, eles estão abrindo mão, por escolha. O motivo? O petróleo, que um dia foi o símbolo do poder, agora se tornou um lembrete de um passado que está ficando para trás. As mudanças climáticas, os carros elétricos, a revolução da energia limpa, tudo aponta para o mesmo destino. O ouro negro está perdendo brilho. Mas a Noruega não esperou o fim. Mais uma vez, ela se antecipou. Hoje, cada dólar vindo do petróleo é transformado em semente. E essas sementes estão sendo plantadas em novos terrenos: energia renovável, biotecnologia, inteligência artificial e inovação verde. Eles estão financiando startups que criam baterias sustentáveis, centros de pesquisa em energia eólica no mar e até tecnologias que capturam carbono diretamente do ar. Enquanto outros países discutem o futuro, a Noruega o está construindo em silêncio. O Fundo Soberano, aquele que nasceu do petróleo, hoje é também o motor da Revolução Limpa. Eles usam os lucros do passado para financiar o futuro. E o mais curioso, não há discursos grandiosos, nem manchetes triunfais. A transição acontece, como tudo na cultura norueguesa, com calma, precisão e propósito. É como se o país dissesse ao mundo: mais uma vez, enquanto vocês correm, nós planejamos. E talvez seja esse o verdadeiro segredo da Noruega. Ela não busca vencer o presente, ela busca pertencer ao futuro. A Noruega tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, menos do que muitas cidades pelo mundo, e ainda assim carrega uma das economias mais sólidas, os índices mais altos de confiança e um dos povos mais satisfeitos do planeta. Mas o que realmente impressiona não são os números, é a mentalidade. Enquanto boa parte do mundo transforma a riqueza em status, eles a transformam em estabilidade. Enquanto outros acumulam, eles preservam.
E enquanto muitos pensam em hoje, eles constroem para amanhã. A Noruega entendeu algo que quase ninguém percebeu. Riqueza não é sobre ter muito, é sobre usar bem o que se tem. Eles provaram que o poder não está no dinheiro em si, mas na consciência de como usá-lo. E talvez seja isso o que torna aquele pequeno país tão grande, a capacidade de pensar no coletivo em um mundo obcecado pelo individual. Porque, no fim das contas, a verdadeira força de uma nação não está em seus recursos, mas nos seus valores. A Noruega está desenhando silenciosamente um modelo de futuro que muitos países ainda vão tentar copiar. Um futuro onde o crescimento não depende da destruição, mas da inteligência. Um futuro onde o silêncio vale mais do que o barulho. A Noruega nos ensina que o que está escondido nem sempre é segredo. Às vezes, é apenas sabedoria que o mundo ainda não está pronto para compreender. Agora eu quero saber de você. Você acredita que esse modelo silencioso da Noruega funcionaria em outros países? Ou será que só dá certo em lugares onde o ego não fala mais alto que a sabedoria? E me diga, qual nação você gostaria de ver aqui no próximo vídeo? Porque há histórias escondidas em todos os cantos do planeta. Basta saber onde olhar. Então, siga o canal para acompanhar as próximas histórias. Se essa história te fez enxergar o mundo de um jeito diferente, curta e compartilhe. Existem verdades que o noticiário nunca vai contar, mas que merecem ser descobertas.